Faltando 23 minutos, isso mesmo, 23 minutos para as 2 da tarde. Daqui a pouquinho inicia a live com o governador Eduardo Leite. Mesmo estamos mostrando imagens do Palácio Piratini, conforme a assessoria do governo do estado. Em instantes, inicia esse pronunciamento do governador do estado, Eduardo Leite. Então, estamos aguardando esse pronunciamento do governador Eduardo Leite, que inicia em instantes, conforme a secretaria, o assessor do governo do estado. A assessoria do governo do estado, vamos aguardar, portanto, dentro de poucos minutos, já vai iniciar esse pronunciamento do governador do estado. Enquanto ela não inicia, faltando mais em torno de 2 minutos, estamos aguardando esse pronunciamento do governo do estado. Lembrando que o município de Caxias do Sul, infelizmente, tem o registro até o momento de 775 óbitos, já casos positivos 40.983, recuperados 37.021, ativos 3.187, já a letalidade 1,89% e aguardando 3.594. Então, essa informação do momento em Caxias do Sul. Já no estado, a informação é que está registrado até agora 21.538 óbitos. Teve nas últimas 24 horas, conforme a última atualização, na quinta-feira, às 15 horas e 32 minutos, de 277 pessoas que, infelizmente, acabaram perdendo a vida por complicações da Covid-19. Já casos confirmados, teve um acréscimo de 4.608, totalizando 879.263. Já a taxa de ocupação de leitos UTI geral, 93,9%, e hospitalizações, 64.860. Então, dentro de instantes, já vai começar a coletiva, conforme a própria assessoria de imprensa do governo do estado. Então, só estamos aguardando este início, já que agora falta 20 minutos para as 2 horas da tarde. Estamos aguardando este início da coletiva. Vamos também com mais outras informações aqui de Caxias do Sul, da UTI, isso mesmo, da UTI até o momento adulto privado clínico, 107%. 107%, o Círculo 100% de lotação, Pompeia 85,71%, Saúde 133%, Unimed 120%, Vivre Ramos 83%. Vai começar agora a coletiva do governo do estado. Vamos conferir então com as imagens do governo do estado. Então, já quando essa imagem entra, é porque a transmissão já vai começar. Então, já vamos deixar pronta todas as imagens, já que estamos atualizando as informações. Então, a transmissão vai começar em breve. Isso já é um começo do governo do estado. Já está informando que a transmissão vai começar em breve. Então, como prometido, seria 20 para as 2. Novamente, então, vai começar em 1 minuto, de acordo com a assessoria do governo do estado. Então, vamos aguardar com esse pronunciamento do governador, atualizando as informações, as medidas no enfrentamento ao coronavírus. Então, estamos apenas aguardando esse pronunciamento, que está para começar. Então, vamos ver se atualiza aqui, conforme a assessoria. Em 1 minuto está para começar. Você já está com imagens ao vivo, isso mesmo, estamos com imagens ao vivo. Daqui a pouco vai começar o governador Eduardo Leite. Eduardo Leite
governador do estado do Rio Grande do Sul. Enquanto não começa, vamos com mais informações, portanto, sobre, eu estava relatando a UTI Covid, UTI adulto privado Covid, aqui em Caxias do Sul, 96%. Já o Hospital do Círculo, 110%, Pompeia, 100%, o Saúde, 50%, Unimed, 100%, e o Vivi Ramos, 85%. Essas são as informações, enquanto não inicia esse pronunciamento do governador Eduardo Leite. Então, a Ana Maria Laim comentando, sempre atualizando. Parabéns, obrigado, Ana, por estar comentando. Então, agradeço a todos que estão participando dessa live. Daqui a pouco agora tem pronunciamento. Vamos acompanhar. Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa live, em que a gente vai apresentar os novos protocolos para o cuidado em relação à Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Sul. Antes de falar sobre dados, números, sobre as informações, preciso fazer aqui a expressão de um sentimento importante. Dentro do clima de ódio, dos ataques, das fake news que estão tão presentes na nossa política brasileira na atualidade, eu preciso fazer essa consideração aqui com os gaúchos. Eu entendo que você possa pensar que eu esteja errado. É, evidentemente, respeitável e eu preciso considerar que as pessoas tenham opiniões diferentes de como conduzir o Estado em relação à pandemia. As pessoas, evidentemente, têm toda a liberdade de pensar diferente do que nós pensamos e das decisões que nós tomamos. O que eu não posso aceitar e não tolero, não vou admitir, é que coloquem em dúvida a intenção das nossas medidas. Por favor, não duvidem da intenção do governador e do governo e das dezenas ou centenas de servidores públicos que estão trabalhando muito para tomar as melhores decisões. Nós não somos infalíveis, somos seres humanos. E buscamos todo o suporte necessário nos dados, nas evidências, nas práticas que estão tomando os outros países, nos estudos, nas pesquisas científicas. Debatemos num comitê de dados, num comitê científico, para tomar as decisões que consideramos as mais acertadas. Você pode divergir das nossas decisões. Você pode até contestar, evidentemente, e achar que deveria estar sendo feito de um jeito diferente. Mas, por favor, não coloquem em dúvida a intenção, não apenas a minha como governador, mas a de dezenas, centenas de pessoas que se envolvem dentro deste processo. E como eu vou mostrar logo em seguida, buscamos todos os estudos no mundo para dar suporte a estas decisões que só têm uma intenção, um propósito que eu considero o melhor propósito: salvar vidas, proteger a saúde dos gaúchos e fazer isso com o menor impacto possível na nossa economia, porque a gente sabe que a economia é importante para que as pessoas tenham a sua renda, coloquem comida na mesa para si, para suas famílias, para os seus filhos. Então a gente não desconsidera a economia, mas a gente busca analisar a condição sanitária, os riscos, a exposição, o momento, como ele está no nosso estado, sempre com uma intenção e com um propósito, que é salvar vidas, proteger a saúde e fazer isso com o menor impacto econômico possível. Não é uma missão fácil, né? Todos estão aprendendo a lidar com uma pandemia nessas proporções no mundo. Então, é momento de tensão, de tensionamento, de ansiedades diversas. Mas se eles vêm com o gabinete do ódio lançando fake news, tudo bem, nós vamos combater o ódio com amor, com compaixão, com empatia. Porque empatia é justamente a capacidade de se colocar no lugar do outro. E quando a gente faz esses movimentos aqui que vão estabelecer restrições menores, novos protocolos, é porque sim, a gente se coloca no lugar do outro e entende que existe muita gente que trabalha em determinados setores que estão muito afetados por conta das restrições e como nós enxergamos
evolução positiva nas internações, ou seja, menos internações, redução dos óbitos no nosso estado, os dados nos dão segurança para dar um passo com cautela na direção de permitir atividades sob protocolos que estarão sob intensa fiscalização, porque nós nos colocamos no lugar do outro, buscamos ter essa empatia para proteger a saúde, salvar vidas e garantir que as pessoas tenham mínimas condições para extrair a sua renda, o seu sustento. Vou insistir. Podem discutir o quanto quiserem se estamos certos ou errados na forma como estamos lidando com a pandemia. Mas, por favor, não coloquem em dúvida a intenção, não apenas do governador, mas dos tantos profissionais que nos assessoram, que nos dão suporte para encaminhar as decisões que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul, protegendo a vida e a saúde dos gaúchos. Dito isso, antes de falar sobre os protocolos, lembrar a todos que oficialmente já são 879.263 casos, né, confirmados, diagnósticos a partir dos exames feitos, tanto antígenos quanto RT-PCR, aqui no nosso estado. E, infelizmente, 21.538 mortes confirmadas. Mais uma vez, eu expresso meu sentimento, lamento profundamente essas mortes, o meu afeto, o meu carinho a todas as pessoas que perderam alguém querido, um familiar, um colega de trabalho, um amigo, gente que com saúde diante desse vírus, que se comporta de um jeito que ainda se estuda na ciência. A gente sabe quantas pessoas à nossa volta, eu tenho certeza, todas as pessoas que nos acompanham aqui têm a mesma percepção que eu, pessoas que nós tínhamos como pessoas saudáveis, que jamais imaginaríamos que poderiam sofrer tanto com esse vírus ou até perder a vida. Nós estamos vendo perder essas pessoas para esse vírus. E até outras pessoas que, eventualmente, com alguma fragilidade de alguma outra doença, conseguem passar pela situação do vírus sem maiores problemas. Então, é uma doença traiçoeira, um vírus que é, de fato, o nosso inimigo, e ele tem que ser o nosso inimigo. Mas também não adianta ter falas, como a gente vê do presidente da República ou de alguns ministros, dizendo que não é hora de conflito, quando os conflitos são estabelecidos por eles mesmos. Então, se não querem conflitos, deixem de criar os conflitos e nos deem a oportunidade de trabalhar para proteger a saúde da nossa população e buscarmos juntos reerguer a nossa economia com a responsabilidade que a gente deve ter com a nossa população. Eu quero destacar alguns números sobre o estágio atual da pandemia no Rio Grande do Sul, porque, guardadas as proporções, evidentemente, vou fazer uma comparação aqui para trazer às pessoas a compreensão sobre a situação que a gente está vivendo, né? O cuidado que a gente tem com o Estado, né, eu vou comparar aqui com a situação de um paciente justamente que está no hospital. Se eles têm um quadro agravado, tem que ir para a UTI. E se está mais grave, eventualmente ele vai ser anestesiado, né? São dados os tais medicamentos do chamado kit intubação, que são neurobloqueadores, ele é sedado para ser intubado. Tratamento duro, né? Difícil. Então, diante da gravidade, você dá a este paciente um tratamento mais grave e drástico para buscar salvar este paciente, de acordo com o momento que ele está vivendo. De acordo com a evolução do paciente, ele pode ser retirado da intubação, pode ser até colocado não mais numa UTI, mas num leito clínico, ainda expirando cuidados. Então, esta é a evolução do paciente. O estado é a mesma coisa. A gente teve que fazer um tratamento mais duro, mais difícil no mês de março, em que nós vimos triplicar o número de mortes, as internações crescendo numa velocidade assustadora ao longo do final do mês de fevereiro e do início do mês de março, e isso exigiu um tratamento mais duro com o Estado no distanciamento. E conforme nós vamos vendo a evolução do Estado, então nós vamos fazendo relaxamento de restrições com cautela e com cuidado, tal como se faz com um paciente que sai de um leito de UTI, que vai para um leito clínico, permanece em observação, são administrados ainda alguns tratamentos. E mesmo quando se dá alta para este paciente, não significa que ele possa sair do hospital
né, retomando todas as suas atividades, precisa manter em repouso, não pode fazer determinadas atividades, precisa ainda tomar alguns medicamentos. O Estado é a mesma coisa. O que está se fazendo aqui, nem de longe, é dar alta, porque ainda temos uma situação muito crítica, embora estejamos vendo melhoria do nosso quadro das internações no Estado e redução dos óbitos, mas tudo ainda num patamar muito alto. Por isso, ainda é fundamental que se tenha muito cuidado, muita cautela e se exija o cumprimento dos protocolos. É isso que nós estamos fazendo aqui, inclusive, né, antes mesmo de mostrar aqui os dados, eu quero reforçar o ponto da fiscalização. Porque a gente está avançando no exercício de empatia, como eu disse, nos colocarmos no lugar do outro, aquele que está aflito por ter a fonte da sua renda para sobreviver, colocar comida na sua mesa, dos seus filhos. Isso é, né, por empatia, a gente entende que é fazer esse movimento, mas não dá para ser simplesmente uma volta ao normal, em que restaurantes possam estar lotados, festas possam acontecer. Não, nem de longe isso pode acontecer. O Estado está numa situação dramática. É como tirar o paciente da UTI e querer jogá-lo, então, para voltar à vida normal, nas suas atividades corriqueiras. Não, isso não pode acontecer. Se o Estado passou e por um momento mais crítico, ele está tendo uma evolução agora dessas restrições, mas inspira muitos cuidados. E aí eu quero fazer um chamado, uma conclamação aqui para cada cidadão gaúcho. Nós vamos lançar nos próximos dias uma atualização do 181, que é o nosso Disque Denúncia, que além de ser, por um telefone, o 181, uma oportunidade de fazer denúncias de diversas ordens, de roubos, furtos, homicídios e outras questões, né, de crimes, vai ser também ajustado para ser a porta de entrada das denúncias sobre infração à Covid, né, de regras e protocolos do Covid. E nós vamos fazer também uma atualização e um ajuste deste 181 digital, virtual, porque a gente sabe que os hábitos das pessoas hoje são não mais de se telefonarem nem entre elas, então dar a opção digital da pessoa fotografar uma situação de irregularidade e encaminhar através deste 181, Disque Denúncia, essa situação irregular para que as autoridades possam tomar as providências cabíveis na fiscalização, na autuação, eventualmente, além da multa, até a prisão de quem esteja infringindo regras sanitárias. Isso aqui não é ser um governante que queira ser autoritário, é preservar a vida das pessoas. E quem denuncia, eu quero fazer essa conclamação aqui, nós não estamos pedindo que seja um dedo duro. Não é para que seja dedo duro do vizinho ou do colega que está infringindo as normas. É para que seja um cidadão consciente que exija respeito. O seu vizinho que está fazendo uma festa, uma festinha, uma aglomeração, está desrespeitando você. Está colocando a sua vida e a vida da sua família em risco. E a mesma coisa sobre quem faz festas clandestinas, ou mesmo o proprietário de um restaurante que vai poder funcionar, mas querendo ganhar um pouco mais, que é legítimo, a gente entende que ele quer extrair a receita porque eventualmente até se endividou, mas mesmo sem maldade, está tomando uma ação, uma atitude errada, que coloca vidas em risco. Então a gente precisa de cada gaúcho como fiscal, como agente de fiscalização, exigindo respeito a si, a sua vida, a saúde da sua família e denunciando. O governo do estado, para garantir que essas fiscalizações aconteçam, nós exigimos das prefeituras que apresentassem os seus planos de fiscalização. E 400 prefeituras gaúchas já nos mandaram os seus planos de fiscalização. O governo do estado vai entrar como apoiador com as suas forças de segurança. Já determinei todo o fluxo para que cada região tenha, a partir dos nossos batalhões de polícia militar, o entrosamento, o engajamento com as prefeituras para garantir a estrutura de fiscalização e a ação de fiscalização que garanta a ação policial, administrativa, em relação a quem infringe as normas sanitárias. E, mais do que isso, o governo do estado está disponibilizando recursos para os municípios que não tiverem capacidade financeira para contratar mais fiscais, para que contratem esses fiscais.
A gente está fazendo esse movimento porque uma coisa é o município ter que fazer a fiscalização de porta fechada, né? Ou seja, o comércio fechado, o restaurante fechado, a academia fechada, por exemplo, você precisa ter menos fiscais. É circular e ver se estão fechados. Agora, quando a gente permite funcionar com regras de distanciamento, uma limitação de público, distância entre as mesas, enfim, isso é mais complexo. Isso exige que o fiscal entre no estabelecimento, veja se está sendo cumprido, faça as aferições, a metragem quadrada, está obedecendo, não está obedecendo, está disponibilizando os itens de higiene necessários. Isso tem muito mais complexidade. E, por isso, a gente estimula que contratem fiscais, que contratem mais pessoal, e se não tiverem capacidade financeira, inclusive que demandem ao Estado que vai aportar recursos para que contratem esses fiscais. Então, eu precisava fazer esse preâmbulo aqui, desculpem estender o tempo, mas é que é importante salientar que a gente dá essa evolução dentro desse quadro que o Estado tem, mas isso necessita ainda muitos cuidados, e esses cuidados exigem fiscalização, e a fiscalização é exercida pelo Estado e pelas prefeituras, mas deve ser exercida também pelo cidadão, né, que de forma consciente pode dar inestimável colaboração ao exigir, sim, do seu vizinho, do seu colega, do seu amigo, que observe as regras sanitárias e que não exponha desnecessariamente as pessoas a risco. Quero compartilhar com vocês aqui, acho que as nossas fichas era isso, né? A situação que nós temos no Rio Grande do Sul, do que se observou desde o início do ano, né, no número de casos confirmados. Então, aqui são casos confirmados por data de início dos sintomas. Vejam que a gente observou aqui, né? Esse é um dado que é importante compartilhar com vocês, porque ele demora a ser preenchido. Até que a pessoa tenha os sintomas, faça o exame, tenha o resultado, e o município, o responsável, lance no sistema. A gente não tem em tempo real isso, mas hoje a gente consegue olhar para trás e ver exatamente o movimento. A linha azul é a média móvel dos 7 dias, e por data de início de sintomas, os casos por data de início dos sintomas, ou seja, não é a data do início do registro, é pelos sintomas, a pessoa informa quando começou a sentir os sintomas. A gente vê no início de fevereiro, 31 de janeiro, né, a gente estabelece aqui como uma marca em que começam a crescer os sintomas, né, os exames aqui no estado, fortemente, né, até que aqui em 27 de fevereiro a gente faz, então, observando esse aumento, que, como eu disse, hoje a gente tem este quadro aqui, a gente não tinha isso em tempo real, porque tem um delay, tem uma demora no lançamento dos dados, pelo que eu já expliquei, mas chegou até esse nível, na verdade, chegou a 9.400, 11.000 aqui, né, registros de início de sintomas, na média móvel. Aqui, 27 de fevereiro, o corte em que nós, então, fazemos a suspensão da cogestão e estabelecemos as regras mais restritivas. E vejam, né, como isso surte um efeito de redução de casos registrados por sintomas, né? Então, como existe esse delay na informação, essa demora, a gente exclui esse trecho final, porque ainda estão sendo inseridos dados deles, né? Ainda não dá para computar que isso aqui seja efetivamente a realidade, mas esse foi o tempo do fim da cogestão, e a gente vê a redução dos registros de sintomas no estado. Pode passar, por favor? Aqui, os internados em leitos clínicos. 6 de fevereiro marca aqui o início dessa inflexão, ainda mais discreta, até que adquire velocidade. As internações em leitos clínicos, vejam que a gente estava em 1.300, 1.500 pacientes internados em leitos clínicos. Aqui a gente chegou a 2.500, né? E aí a gente começa a debater, então, regras mais restritivas, a suspensão de atividades durante a noite, e suspendemos a cogestão aqui no dia 27 de fevereiro. Evidentemente, como as pessoas já estavam muitas contaminadas, você não vai ter imediatamente a redução das internações, mas depois de um determinado período, de 14 dias, a gente começa a observar a estabilização lá naquele patamar alto de 6.200 e o início de uma redução das internações em leitos clínicos, que chegou a 6.200 pacientes com Covid ou suspeitos de Covid internados em leitos clínicos e reduziu já para 3.9 mil. Então, uma redução importante, sensível,
mas ainda num patamar muito alto. Vejam que são 3.900 pacientes em leitos clínicos contra 1.500 que nós tínhamos antes. Então, a gente vê que está reduzindo o número de casos, de internações. Na próxima lâmina, a gente tem os internados em leitos de UTI. A UTI demora ainda mais um pouco a ceder, né, porque são os pacientes mais agravados. Nós estávamos com cerca de 1.000 pacientes em leitos de UTI até o início de fevereiro, quando lá por ao redor de 9 de fevereiro a gente marca aqui o início desse crescimento de internações, né, e suspendemos aqui a cogestão, quando nós tínhamos cerca de 1.400 pacientes internados suspeitos ou confirmados em leitos de UTI, fomos lá a 2.800, né, quando a gente começou a observar essa estabilização. Depois de 23 dias, justamente coincidindo com o fim da cogestão, a gente começa a observar essa redução, mas ainda num patamar muito alto. É importante, parou de crescer, estabilizou e começa uma redução que ainda é mais sensível. Então, é à luz destes dados, dessas informações, que a gente dá esse passo no Rio Grande do Sul. Já demos alguns passos em relação à atividade comercial e vamos dar novos passos agora. Eu insisto, é como um paciente que está tendo evolução e que a gente vai administrando a dose do medicamento de acordo com o que a gente percebe da sua evolução, mas ele ainda está em tratamento do Estado e precisa continuar com cuidados. Então, sobre as novas medidas para abertura responsável, né, é importante salientar: UTI permanece acima de 95%, os estoques de kit de intubação ainda estão com dificuldade de serem acessados. Ontem, na reunião com o ministro Queiroga, nós falamos sobre isso, buscando garantir que nós tenhamos todo o atendimento do kit de intubação. Para intubar uma pessoa, ela precisa estar ter administrado esses medicamentos que são chamados neurobloqueadores musculares, para que ela não reaja a um tubo que está inserido na sua traqueia, na sua garganta, e por isso esses medicamentos são fundamentais e estão com dificuldade de serem acessados no Brasil todo. Do ponto de vista da saúde, ainda requer muitos cuidados, por isso reforço, fiscalização, são muito importantes. Essas novas medidas, elas buscam dar esse fôlego econômico. Eu vou passar muito rapidamente, mas é só para mostrar a vocês que toda decisão que a gente toma, ela analisa uma série de dados e informações. Isso está disponível, né, nos nossos portais, essa apresentação vai ser disponibilizada também. Isso aqui vem lá do Texas Medical Association, ou seja, a Associação Médica do Texas, o nível de risco em cada uma das atividades, o risco, né, que se tem em cada uma das atividades, comer em um restaurante, fazer compras no shopping center, né, comer num self-service, se exercitar numa academia, o nível de risco, segundo os estudos da Associação Médica do Texas. A gente não se resume a essa, a gente analisa outras, como, por exemplo, essa publicação do New York Times, e com instituições médicas também, que analisa o nível de risco, desde o mais baixo, né, como jogar tênis, ir à praia, enfim, estar num hotel como médio risco, ir a um cinema, se exercitar na academia como maior risco, né, até festas, bares, né, buffets como riscos maiores aqui. Então, a gente analisa tudo isso, por isso que a gente está falando aqui dessas atividades de maior risco que estamos avançando. Mais uma fonte foi publicada em GZH, esse estudo, né, que foi num artigo publicado na revista Nature, que trata também sobre os níveis de riscos nas atividades diversas. Este outro estudo do Arizona, do Departamento de Saúde do Arizona, também identificando os níveis de risco de cada atividade. Então, estou trazendo isso para que as pessoas entendam que não é a cabeça do governador ou de qualquer pessoa que integra a nossa equipe que se elabora algum tipo de protocolo de restrição, mas sim com base nessas discussões embasadas cientificamente nesses estudos todos aqui. Aqui a gente tem ainda, né, mais uma fonte também de estudo que analisa, né, se está sem máscara, em contatos de curta duração, em silêncio, falando, gritando ou cantando, né? O pessoal aí que quer atacar chegou a fazer meme debochando quando eu falei que cantar seria algum tipo de problema. Então aqui estudos que dizem, a pessoa está gritando com alguém num ambiente, ela está sem usar máscara, ela está muito mais possivelmente contaminando a pessoa que está à sua volta. Então, em contatos prolongados, contatos de curta duração, contatos
prolongados com outras pessoas, enfim. Então, todas essas notas de comitê científico estão disponíveis para que as pessoas entendam o que nos motiva nessas discussões para o que a gente vai fazer avançar agora. E a gente analisa também a questão econômica. E aqui na questão econômica estão os empregos formais, né, a análise de 2020 sobre o quanto que determinados setores do comércio, da alimentação, alojamento, das atividades esportivas foram impactados em termos de empregos por conta da pandemia, das restrições. Tanto é que nós criamos o Auxílio Emergencial Gaúcho, com mais de 100 milhões de reais do orçamento do Estado, que vão ser disponibilizados para estabelecimentos e para pessoas dessas atividades que perderam o emprego em função das restrições. Isso embasou, inclusive, o nosso estudo do auxílio emergencial. Pode passar, por favor? Então, dentro da lógica dos protocolos que a gente vai passar, pode passar aqui, por favor. Importante dizer, protocolos gerais, o uso da máscara obrigatoriamente, o distanciamento físico sem aglomeração, inclusive no ambiente de trabalho, ventilação, né, manutenção de janelas e portas abertas para renovação de ar, limpeza constante das mãos com água e sabão e também das superfícies ou com álcool 70, orientação para o uso combinado de máscara cirúrgica mais a máscara de pano. Aproveitar aqui a nossa audiência para dizer, né, as máscaras de pano, especialmente, né, quando estão com apenas uma camada de pano, né, elas não têm a mesma efetividade do que máscaras cirúrgicas. O ideal, segundo muitos estudos, é justamente, né, na impossibilidade de usar as máscaras chamadas N95 ou o FF2, né, PFF2, na verdade, que é outro código, outro símbolo para essas máscaras que garantem mais proteção. Então, a recomendação para que use, né, a máscara de pano sobre uma máscara cirúrgica, né, forte recomendação para restrição de encontros presenciais. Então, todos esses protocolos gerais sendo amplamente divulgados e a gente insiste neles. Vamos adiante, por favor. Também demandando que os estabelecimentos coloquem, né, a lotação máxima em função das regras, como é em função da metragem quadrada, de acordo com as regras dos protocolos, identifiquem, então, a lotação máxima e, né, a recomendação do uso da máscara, do uso do álcool gel e da não aglomeração. Pode passar? E aí vamos, então, para a questão dos horários que a gente está liberando atividades. Saúde, farmácia, construção e veterinário já estavam liberados nesses horários. A novidade vem aqui nos mercados, com a retirada de qualquer restrição de horário dos mercados, que passam, então, onde está vermelho é onde nós estamos alterando. Restaurantes e lanchonetes, né, ou seja, a alimentação, tinham a restrição até às 20 horas. Nós estamos colocando a permissão para até às 23 horas, com a última entrada até às 22 horas, né, para garantir que até às 23 horas a gente tenha o encerramento das atividades, não se alonguem, transformando numa longa confraternização que submeta a maior risco às pessoas. Aí vem a brincadeirinha de quem quer atacar, quer dizer que o governador está inventando regra, como que, quer dizer que o Covid só funciona depois das 22 horas, enfim, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, como a gente mostrou nos estudos, se os encontros forem de longa duração, especialmente num jantar que pode envolver bebida alcoólica e vira uma confraternização maior, o risco passa a ser maior. É por isso que a gente estabelece restrições de horários para buscar limitar esses encontros ao que é possível, né, com a redução de risco maior possível para as pessoas. E depois das 22 horas, né, sem novas entradas e somente delivery. A gente está falando aqui dos dias de semana, tá? Dos dias úteis, dias de semana. O comércio não essencial, das 5 às 20 horas, permanece, depois apenas delivery. Academias e serviços religiosos estão aqui agrupados, a gente está estendendo a possibilidade de horário até às 22 horas, tá? Das academias, sempre sob os protocolos de funcionamento, né, que lá estão estabelecidos com limite de pessoas por metro quadrado. É importante dizer, a gente está falando aqui de horários depois das 22 horas sem atendimento presencial e demais serviços em geral com atividade permitida funcionando das 5 horas às 20 horas. Pode passar, por favor? Porque nos finais de semana, né, então nos finais de semana, novamente, saúde, farmácia, construção e atendimento veterinário, serviços que são essenciais estão permitidos, a diferença nos mercados também sem horário de restrição. Os restaurantes e lanchonetes, refeição, estão permitidos das 5 horas às 15 horas, com saída até às 16 horas. Eu insisto,
né? Esta aqui é a nossa busca por reduzir o risco de contágio, reduzindo a duração dos encontros sociais para que estejam menos expostas as pessoas. Essa é a intenção. Então, a gente limita, neste momento, né, a entrada até 15 horas, saída até as 16 horas nos finais de semana para a alimentação. Depois disso, apenas delivery e pegue leve. E depois, à noite, somente delivery, né, nem o pegue leve. Pegue leve está permitido até as 20 horas, depois não permitido. O comércio não essencial fica permitido até as 20 horas, como funciona nos dias de semana. Depois disso, só delivery. Academias e serviços religiosos também funcionando até as 22 horas, com todas as regras e protocolos, e os demais serviços, em geral, com atividade permitida até as 20 horas. Então, é importante dizer para as pessoas, nós seguimos em bandeira preta, não se trata de adoção automática da bandeira vermelha, também como a gente tem a cogestão, não significa que, tá a bandeira preta, usa, porque os protocolos que a gente está falando aqui são os da bandeira vermelha. Pela cogestão, os municípios podem utilizar essas regras, mas é uma decisão que os municípios precisam adotar de acordo com a sua realidade local. Então, quero dizer aqui aos prefeitos, especialmente, que se eles perceberem que na sua cidade, especificamente, há uma situação de maior contágio, recomenda-se a eles que tenham ou a manutenção das regras da bandeira preta do Estado, ou pode até ter alguma restrição a menor, mas que não migrem diretamente para a bandeira vermelha, que sejam mais restritivos que a bandeira vermelha. Isso é a cogestão, é dar a possibilidade de que as prefeituras façam os seus ajustes de acordo com a sua realidade local. Aqui a gente faz uma análise macro do Estado. Então, as regiões precisam estar conscientes do nível de risco que têm, os municípios individualmente também, porque os prefeitos podem, eu diria até devem ser mais restritivos quando isso se fizer necessário. E aí também deixamos disponível aqui as regras que se alteram na bandeira vermelha, que é o limite da bandeira preta na cogestão, para feira livre de comércio não essencial, é o caso do BRIC, da Redenção, por exemplo, aqui em Porto Alegre, que se inclui, então, essa possibilidade de comércio. A gente já tinha a possibilidade de comércio em feira livre de alimentos e a gente está incluindo também a possibilidade destas feiras de itens não essenciais, como, por exemplo, artesanato, desde que respeitados determinados protocolos. Os restaurantes com máximo de 25% de lotação exclusivamente para refeição. A gente busca aqui, né, conscientizar que não tenha o happy hour, aquele encontro da festinha depois do expediente. Isso, né, a gente veda somente clientes sentados, distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas. Então, são protocolos, cuidados que buscam afastar as pessoas suficientemente para que uma pessoa que eventualmente esteja nesse ambiente contaminada, né, não contamine outras ou contamine menos pessoas. Porque se tiver mais mesas juntas, com pessoas que possam ficar em pé, num ambiente que se transforme numa confraternização, numa festinha, acaba sendo um espaço de maior contaminação. Aí eleva a taxa de contágio, mais pessoas são contaminadas, aí o paciente tem que voltar para a UTI. Né? Como eu disse, a administração de um tratamento de um paciente no hospital é assim. Pode estar na UTI, ter uma evolução, foi para o quarto, né? E depois não piorou a situação, volta para a UTI e volta para o tratamento mais grave. Se nós não queremos ter o tratamento mais grave, das restrições maiores no Estado, é fundamental que sejam observados esses protocolos, que este é o tratamento que nós entendemos adequado, a partir de todos os estudos, de muito debate científico e da análise das condições econômicas necessárias para que a gente não sujeite o Estado a um aumento de taxa de contágio que signifique expor mais vidas a risco e fragilizar a saúde de pessoas, levando para um sistema hospitalar que ainda está com muita pressão. Os parques temáticos, aliás, limite nos restaurantes de 5 pessoas, é importante dizer, né? Para que justamente não vire aquela confraternização, não vire o happy hour, vamos juntar a turma do trabalho para tomar um chopp depois do trabalho, não é limite de 5 pessoas, né? Sem o happy hour, agora 5 pessoas, a família vai sair para jantar, está permitido. Algumas coisas que a gente coloca, né, a questão até de indicações importantes, a lixeira na saída dos banheiros, para que a pessoa possa, ao higienizar suas mãos, né, usar o papel para usar a maçaneta, enfim, alguns detalhes que estão lá todos disponíveis para que todos possam observar. Os parques temáticos de aventura, jardins botânicos, com autorização, os que são abertos, né, locais abertos, que têm o selo do turismo responsável,
com 25% de lotação, também estão sendo permitidos aqui a serem abertos. Por favor. Serviço de educação física, nós estamos colocando aqui uma pessoa para 16 metros quadrados, então a gente amplia a possibilidade de uso das áreas, mas com um grupo de, no máximo, 2 pessoas para cada profissional habilitado, vedado o compartilhamento de equipamentos simultaneamente. Então, são regras, pessoal, que a gente coloca, né, que é importante que cada pessoa responsável em cada um desses setores observe essas regras e que as prefeituras fiscalizem, né, isso que a gente está exigindo nos seus planos de fiscalização, acompanhem, porque se todo mundo fizer a sua parte, né, cumprindo esses protocolos, a gente consegue evitar novos fechamentos. Esse é o nosso esforço, não me agrada nem um pouco, como governador, ter que vedar, restringir atividades econômicas. Mas se eu tiver que fazer porque as pessoas, infelizmente, não estejam cumprindo com os protocolos, se impõe fazer as restrições. E eu não faltarei. A minha responsabilidade é como dizer que não vamos levar o paciente para a UTI, imaginem, né, porque a gente não quer que ele seja tratado com um tratamento mais grave, é que a gente quer que ele fique na zona mais confortável de um quarto, de um leito clínico. Esse paciente, naturalmente, né, vai ter sérias complicações ou vir a óbito. O Estado é a mesma coisa. Se precisar do tratamento mais grave, a gente vai ter que migrar e eu não terei outra opção a não ser tomar a decisão pelo tratamento mais grave. Então, por favor, né, como eu disse, todos têm que ajudar a fiscalizar. Aqui, os esportes individuais, a gente está permitindo, né, com o máximo de 4 pessoas, especialmente a gente está falando aqui de jogos de, por exemplo, de raquetes, né, tênis, pádel, beach tênis, enfim, essas atividades que não têm contato, sem público, né, com agendamento prévio, intervalo entre os jogos para higienização de equipamentos, enfim, vedar aglomeração e confraternização. Então, o jogo, ele é de menor risco, um jogo de tênis, de beach tênis, de pádel, mas a preocupação aqui é não haver a aglomeração depois, né? Vamos combinar de jogar, né, o pessoal resolve combinar de jogar uma partida e depois já se junta para fazer um churrasco, enfim. Então é isso que a gente está buscando evitar, o jogo sendo permitido, e é muito importante que todos então cumpram esses protocolos. O transporte, a gente está alterando como as atividades econômicas vão sendo retomadas, os limites de possibilidade de uso dos assentos, no transporte fretado, metropolitano, executivo, seletivo, intermunicipal, para 75% dos assentos, e nos transportes coletivos 60% da capacidade, que é mais do que passageiros sentados, então é 60% da capacidade total, considerando passageiros sentados e passageiros em pé. Então, essas são as informações que eu queria compartilhar com vocês, insistindo com todos, que é muito importante observar os protocolos, que nós estamos cobrando, demandando fortemente às prefeituras para que cumpram o seu papel fiscalizador. O Estado está ao lado, disponibilizando efetivo policial e também disponibilizando, inclusive, recursos públicos para que contratem equipes de fiscalização temporária, se for necessário, para garantir que todos cumpram o protocolo. E eu insisto com a população que nos assiste, fiscalizem uns aos outros. Ser exigente com o seu vizinho, com o seu colega, com quem está à sua volta, pelo uso da máscara, pela não aglomeração, por não funcionar em desacordo com a atividade como está aqui apresentado, não é ser antipático, chato ou qualquer outra coisa, ou dedo duro, como eu disse, se for o caso de fazer uma denúncia, é ser responsável e, eventualmente, salvar vidas, porque a sua atitude pode estar evitando que alguém seja contaminado e, consequentemente, pode estar salvando vidas que você nem sabe, mas está ajudando a salvar, exigindo o cumprimento dos protocolos. E a gente pede esse engajamento de todos e, em seguida, o Estado vai disponibilizar ampla comunicação para destacar as pessoas do 181 e do canal digital para as denúncias também. Está sendo organizado todo o fluxo para que, entrando por um canal único de denúncias do Estado, cada prefeitura, cada ponto focal em cada município possa ser acionado rapidamente para fiscalizar situações de descumprimento de protocolos. Nós vamos responder aqui algumas perguntas. A Cristine Galiza, da RBS TV, fala que o Institute for Health Metrics and Evaluation, vinculado à Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos, projeta que o Rio Grande do Sul pode ter entre 35 mil e 47 mil mortes por coronavírus até o dia 1º de julho. A variação dependeria de medidas de distanciamento
e do ritmo da vacinação. O virologista Fernando Spilk, da Universidade Fevale, diz que o estudo é confiável, já acertou as outras projeções. Diante dessas projeções, como permitir a liberação das atividades nesse momento? O Gustavo Chagas, do G1, falou: a lotação das UTIs ficou abaixo de 100% após semanas de manutenção da bandeira preta. Com a taxa hoje em 94%, o governo tem segurança de que uma eventual flexibilização das restrições não vai agravar o problema? Olha, Cristine e Gustavo, é como eu fiz aqui no preâmbulo dessa apresentação. A gente precisa proteger a saúde, né, salvar vidas, mas a gente tem que considerar também a dinâmica do funcionamento da vida das pessoas, né? Determinadas atividades essenciais, o ideal, se você for olhar, né, exclusivamente do ponto de vista sanitário, então era que nem as atividades essenciais funcionassem, que não abrissem nem supermercados para que ninguém saísse de casa. E é claro que isso é inviável. Quem trabalha no supermercado tem que ir trabalhar. Quem trabalha num hospital tem que ir trabalhar, e não são apenas os médicos e enfermeiros, são os administradores, os contadores, os auxiliares de serviço geral. Quem trabalha no departamento de energia elétrica ou no saneamento tem que ir trabalhar, porque precisa de água, precisa de energia. Quem trabalha em diversos outros setores precisa trabalhar para que minimamente a gente sobreviva. Então, você tem uma dinâmica econômica acontecendo, porque as pessoas não só precisam ter renda, como a gente precisa desses itens essenciais. Então, a gente vai avançando no relaxamento de restrições de acordo com o que a gente observa de casos no estado, do diagnóstico, da ocupação hospitalar. E eu estou insistindo aqui, como administrar o tratamento a um paciente, né? O paciente está entubado. Mas ele ainda está comprometido, vamos manter entubado? Não, se ele pode ser tirado da intubação, ele vai continuar na UTI, sem a intubação. Eu não sou um profissional de saúde, vocês sabem disso, minha formação é outra, mas evidentemente busco me apropriar das informações. Ele vai ter um tratamento, ainda na UTI, até que se acompanhe uma evolução que permita ir para um leito clínico, e ele não significa não estar tendo cuidado. É o caso do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos, né, como disse no início de março, final de fevereiro, derrubar a taxa de contágio. Nós avaliávamos que, no momento mais crítico da pandemia, em fevereiro, chegamos a ter um RT, a taxa de contágio, que significa para quantas pessoas cada contaminado, em média, contamina, né? Quantas outras são contaminadas, que chegou a 2,2 no momento mais crítico, e que avaliamos estava em 1,05 e que agora, né, possivelmente esteja girando ao redor de 1, talvez próximo de 0,9 no estado do Rio Grande do Sul, pelo que nós estamos observando pelos mesmos estudos científicos das universidades internacionais que trabalham, como é o caso dos estudos da Imperial College, que dão as condições técnicas da gente fazer essas projeções que a gente também faz. Então, a gente chegou a observar ao longo do mês de março, talvez em média próximo de 300 mortes diárias, na média móvel, né? Aí não estou falando aqui de registros, eu estou falando aqui da média móvel, porque há registros que são feitos tardiamente. Nós chegamos a um pouco mais de 300 e estamos hoje em 200 mortes diárias. É muito alto, mas está reduzindo. E essa redução desse indicador que é tardio demonstra, associado a outras análises que eu fiz aqui, que o estado está com menor circulação. Inspira cuidados, mas já não precisa mais aquele tratamento tão restritivo, até porque as pessoas já não têm mais fôlego. Aí tem que ter empatia, né? Como eu disse, se colocar no lugar do outro e entender que muita gente aqui que está muito afetada precisa ter mínimas condições de sustento. Permitir 25% de ocupação no restaurante não vai fazer o dono do restaurante ficar rico e nem conseguir empregar todo mundo que ele pôde empregar em outro momento, mas é dar uma sobrevivência financeira, fôlego, né, com cuidados, com restrições, para que ele e outras pessoas que dessa atividade dependem possam ter mínimas condições financeiras de sustentarem a si, de comprar alimentos, de comprar itens de higiene para si e para suas famílias. Então, isso tem que ser considerado. Não pode ser desprezado. Nós não temos condição de auxílio, nós estamos colocando 100 milhões de reais do Estado em auxílio emergencial. É um esforço gigantesco, mas é pouco diante do que se necessita para atender todas as pessoas para que elas pudessem ficar integralmente em casa. E mesmo assim não ficariam todas em casa, porque minimamente tem que funcionar o hospital, o mercado, a farmácia, a estrutura de saneamento de energia elétrica e tantas outras que precisam funcionar presencialmente. Então,
tem que ter razoabilidade, bom senso, empatia, como eu disse, né, entender, se colocar no lugar do outro. E a gente vai debatendo, conversamos muito com a Prefeitura de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo passou a integrar aí as discussões do nosso gabinete de crise, trouxe os seus técnicos, então ampliamos o diálogo para que a gente possa construir, né, esse caminho. Agora, como eu disse, é dedo no pulso, fiscalização intensa para cobrar e, se for o caso, multar e até prender quem atentar contra as regras sanitárias porque está colocando pessoas outras em risco. Fiscalização intensa e continuar monitorando uma série de dados que nós monitoramos para, se houver alguma inflexão que gere alguma expectativa de agravamento deste quadro no Estado, tomar as medidas para dar o tratamento mais grave que for necessário no Estado para evitar a circulação do vírus. O prefeito Melo, diz a Fernanda Crâncio no Jornal do Comércio, agora na presidência da Grampal, vem defendendo protocolos específicos para a região metropolitana, de acordo com as peculiaridades dessa região. O governo estuda alguma possibilidade nesse sentido junto à cogestão? Fernanda, eu acho que essa demanda ela está contemplada na medida da possibilidade da cogestão, que é exatamente isso, o Estado analisando a situação geral do Estado, que tem um sistema de saúde que é integrado, Sistema Único de Saúde, ou seja, pacientes vêm e vão para uma região ou para outra, então a gente tem que considerar isso. Permite, tem uma banda, né, tem uma flexibilidade de protocolos para ajustes a realidades locais. O Estado está dizendo, estamos em bandeira preta, nível de risco ainda altíssimo. Como vemos melhora, né, nos indicadores, podem se aplicar até o limite das regras da bandeira vermelha, mas sob decisão da região. Os prefeitos da região, reunidos, precisam tomar essa decisão conjuntamente, porque aí um acompanha o outro, né, para que não haja um prefeito que sozinho faça medidas menos restritivas e os outros, que são os antipáticos, que fazem as medidas mais restritivas, paguem o preço de tomar medidas mais restritivas, e alguém querendo ser simpático gere uma medida a partir de uma inconsequência, o pouco cálculo da consequência das suas ações, alguma situação de maior contágio. Então, a região precisa se entender. A região reúne e entende. Estamos na bandeira preta, mas diante dos dados, das informações, da situação, da realidade local, da cultura, da economia, de aspectos específicos e sanitários da região, podem até ser menos restritivos até o limite da bandeira inferior, que é a bandeira vermelha, né, o que não significa que devem migrar automaticamente para a bandeira vermelha. Né, eles podem pegar apenas alguns itens da bandeira vermelha e ajustar aqui no que eles aplicam, ou pode ficar até em algum intermediário, determinados protocolos. Então, não é simplesmente migrar para a bandeira vermelha. A Letícia Vachols, do jornal Folha do Mate, de Venâncio Aires, pergunta: Venâncio Aires foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro município gaúcho a enviar o seu plano de fiscalização, que inclui um fiscal a cada 2.000 habitantes. Na prática, como deverá ser a fiscalização da porta para dentro dos estabelecimentos? Letícia, a gente indica justamente isso, que cada município tenha no mínimo um fiscal para cada 2.000 habitantes, né, no esforço de ter estrutura de fiscalização para atuar nos diversos turnos, né, do dia, na manhã, na tarde, na noite, acompanhando dentro dos estabelecimentos o cumprimento desses protocolos, ou seja, vai ter que entrar no restaurante para acompanhar a distância entre as mesas e o número de pessoas por mesa, vai ter que entrar na academia para acompanhar o número de profissionais que estão lá e o número de alunos, de pessoas que estão frequentando. Isso demanda estrutura, por isso que o Estado está, inclusive, disponibilizando recursos para contratar fiscais temporariamente para esse período mais crítico, para ampliar essa estrutura e garantir que os protocolos sejam obedecidos. E é isso justamente que a gente pediu às prefeituras que nos apresentassem. O número de fiscais, a estrutura, o planejamento, a divisão pelos turnos, como é que o município pensa e estrutura a sua fiscalização, até porque agora, né, o comando que eu dei foi que a Secretaria de Segurança Pública faça as reuniões com a Secretaria da Saúde regionalmente, com batalhões de polícia, né, com delegacias de polícia, coordenadorias de saúde e as prefeituras de cada região, para, à luz de cada plano de fiscalização, estruturar, então, a inserção do Estado com o seu efetivo policial, na melhor sinergia, né, sintonia com os municípios, fazer a fiscalização que deve ser feita para garantir o cumprimento dos protocolos. Lembrando a todos, né, que é importante que todos se engajem e exijam
dos demais à sua volta que cumpram os protocolos que estão estabelecidos. A última pergunta é da Rádio e TV Status de Santa Vitória do Palmar, que pergunta qual será o tempo necessário da manutenção da bandeira preta. E na mesma linha, pergunta do Leonardo Cato, do Diário de Santa Maria, o quanto pode ser considerado válido o modelo do distanciamento controlado, já que se faz necessário manter a classificação da bandeira preta por salvaguarda de bandeira. Olha, Leonardo, e da Rádio TV Status eu não tenho o nome, o pessoal da Rádio TV Status, então, não tem a identificação do jornalista. O que a gente tem no nosso modelo é a análise de diversos indicadores. São 11 indicadores que analisam a velocidade do contágio e que analisam a capacidade do sistema hospitalar. Pelo lado da velocidade do contágio, a gente já vê sinais muito positivos de redução da demanda, da velocidade, né, com que o vírus está se espalhando, por uma série de indicadores que nós monitoramos. O nosso grande problema no estado é o nível de ocupação dos nossos hospitais, que está muito alto. Este nível de ocupação, acima de 95% no total, os leitos de SUS, UTI, estão ao redor de 90% de ocupação, é a rede privada que está com mais ocupação, acima de 100%. Este nível de ocupação dos leitos de UTI gera a preocupação de que qualquer oscilação positiva, né, se não for cuidada e atacada rapidamente, possa significar uma nova situação de estresse do nosso sistema hospitalar. E por isso que há essa salvaguarda. Então, a salvaguarda é, enquanto nós não conseguimos atingir 0,3 leito livre para cada leito que está ocupado por um paciente COVID, o Estado vai ficar na bandeira preta. E a gente está girando ao redor de 0,1, né, chegando próximo de 0,1 nesse momento. É difícil traçar um prognóstico, né, mas a gente estima que ainda teremos aí algumas semanas nesta bandeira preta ao longo do mês de abril, até que se supere essa salvaguarda e aí, conseguindo observar fôlego no nosso sistema hospitalar, se possa migrar, então, para a retirada da salvaguarda, e aí o Estado estará na bandeira vermelha ou na bandeira laranja, cada região de acordo com seus indicadores, e com a possibilidade de ajuste de outros protocolos. Então é isso, pessoal. Tudo que é feito pelo governo do Estado é feito com muita base técnica, científica, análise de dados, com discussão, com diálogo, com interação com as prefeituras, recebendo a demanda dos setores, como é a característica do nosso governo. Nós podemos eventualmente errar, não somos infalíveis, como eu disse, mas fazemos todo o esforço possível, com toda a análise científica, com base nas evidências, nos estudos técnicos, para acertar, e com um único propósito: salvar vidas, proteger a saúde e fazer isso com o menor impacto econômico possível, conciliando ao máximo com a economia. Por isso eu agradeço as tantas mensagens que me direcionam, tantas pessoas que entendem essa nossa missão, o que nós estamos fazendo aqui, e que nos estimulam a seguir em frente, mesmo que eventualmente no seu negócio, na sua atividade, estejam sendo afetados. Eu agradeço as manifestações de carinho e de apoio e asseguro a população gaúcha. E vamos continuar atuando dessa forma, com a responsabilidade que devemos ter na gestão da proteção da vida, da saúde da nossa população e também compreendendo os fatores econômicos que precisam ser entendidos pelo que afeta a vida da nossa sociedade. Mas por isso nós demandamos a todos: ajudem, colaborem. Não é só o Estado e a Prefeitura fiscalizando, é cada cidadão exigindo daqueles que estão à sua volta o cumprimento dos protocolos. Isso não é ser chato, é ser um cidadão, né, na plenitude, exigindo os seus direitos de que a sua saúde e da sua família não sejam colocadas em risco por alguém que não tenha consciência do momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Faltando 25 minutos para as 3 horas da tarde, vamos atualizando aqui algumas informações dessa coletiva, essa live do governador, atualizando as medidas no enfrentamento à Covid-19. Claro, eu vou aproveitar e mostrar algumas imagens da apresentação, isso do PowerPoint do governo do estado. Vamos ver se a gente consegue colocar a imagem mais ampla, a gente não consegue nesse momento, mas eu vou aqui passar algumas informações do governo do estado, dessa apresentação que ele acabou de fazer. Então, vou informar o seguinte: as mudanças, as alterações para válidas todas as bandeiras, isso mesmo, todas as bandeiras. Durante a semana,
a manutenção da restrição das atividades presenciais após as 20 horas. Isso mesmo, após as 20 horas até as 5 horas. Repetindo, horários especiais, todas as bandeiras. Durante a semana, manutenção da restrição das atividades presenciais após as 20 horas até as 5. Nas alterações, saúde, farmácia, construção, veterinário, etc., das 5 às 24 horas do dia, presencial restrito. Então, está liberado nas 24 horas as áreas de saúde, farmácia, construção, veterinário ilimitada, mercados, presencial restrito, das 5 da manhã até as 22 horas. Já presencial restrito também, aliás, está nas 24 horas, presencial restrito, então, mercados, 24 horas, está liberado o funcionamento, conforme esse dado divulgado pelo governo do estado, presencial restrito. Esse PowerPoint divulgado pelo Gabinete de Crise do estado. Alterações para restaurantes e lanchonetes, refeição, presencial restrito das 5 horas da manhã até as 20 horas. Das 5 às 20 horas. Das 20 às 22 horas, presencial restrito, entrada até as 22 horas e saída até as 23 horas. Aí já está uma alteração bem grande para restaurantes, lanchonetes, refeição. Presencial restrito, das 20 às 22 e entrada até as 22 horas e saída até as 23 horas. E depois das 22 até 5 horas da manhã, somente delivery. Comércio não essencial. Comércio não essencial. Presencial restrito, das 5 às 20 horas. Depois das 20 às 22 horas, aliás, das 20 até as 5 horas, somente delivery. Academias e serviços religiosos, presencial restrito, das 5 horas até as 22 horas. Depois das 22 até as 5 horas da manhã, sem atendimento presencial. Demais serviços, em geral, com atividade permitida, presencial restrito, das 5 às 20 horas. Já sem atendimento presencial, das 20 horas até às 5 horas da manhã, esta a informação. Isto, horários especiais durante a semana. Agora nós vamos passar os finais de semana, os horários especiais de todas as bandeiras. Finais de semana, manutenção da restrição das atividades presenciais após as 20 horas até as 5. Alterações, saúde, farmácia, construção e veterinário, presencial restrito nas 24 horas. Mercados, também nas 24 horas, presencial restrito. Restaurantes e lanchonetes, refeição, tem uma grande alteração aí. Presencial restrito até as 15 horas. Entrada até as 15 e saída até as 16. Delivery, pegue leve, das 15 às 20 horas. E depois das 20 horas até as 5 horas da manhã, somente delivery. Então, vou repetir, restaurantes e lanchonetes, refeição, presencial restrito, das 5 horas às 15 horas. Entrada até as 15 e saída até as 16. Delivery e pegue leve, das 15 às 20 e das 20 horas até 5 horas da manhã, somente delivery. Comércio não essencial, presencial restrito, das 5 horas às 20 horas. Depois, somente delivery, das 20 horas até as 5 horas da manhã. Academias e serviços religiosos, presencial restrito, das 5 horas até as 22 horas.
e sem atendimento presencial, das 22 às 5 horas da manhã. Demais serviços, em geral, com atividade permitida, presencial restrito, das 5 horas até as 20 horas. E depois das 20 horas, até 5 horas da manhã, sem atendimento presencial. Essas são algumas informações disponibilizadas pelo governo do estado. Nós vamos trazer agora mais informações aqui com as informações disponibilizadas pelo governo do estado. Vamos com elas, com mais notícias. O que acontece aqui com mais notícias? Vamos ver. Que atenção, seguimos em bandeira preta, isso mesmo. Atenção, seguimos em bandeira preta. As regiões poderão adotar medidas mais flexíveis que a bandeira preta, mas não menos flexíveis que a vermelha. Não se trata de adoção automática da bandeira vermelha. Os protocolos devem ser analisados para a cada atividade, conforme o risco da região e do município. Municípios seguem podendo adotar medidas mais restritivas que as acordadas na cogestão e as definidas pela bandeira final da região. Portanto, seguimos em bandeira preta. Também mais informações, bandeira vermelha, que é o limite da preta na cogestão, feira livre de comércio não essencial, inclusão e autorização de comércio de produtos não essenciais. Exemplo, artesanato em feiras livres, um distanciamento de 3 metros entre as barracas, mais rígido controle de acesso, também mais fluxo de acesso às bancas e cartazes com lotação máxima. Então, protocolo equivalente à feira de alimentos. Restaurantes, mais alterações, máximo 25% de lotação, exclusivamente para refeição, vedado happy hour, somente clientes sentados, distanciamento mínimo de 2 metros entre mesas, máximo 5 pessoas por mesa, sem música, lixeira nas saídas dos banheiros. Parques temáticos de aventura, jardins botânicos, zoológicos, etc., autorização com no máximo 25% de lotação, exclusivo em locais abertos, com selo turismo responsável, uso contínuo e correto de máscara, distanciamento nas filas, higienização das mãos e das superfícies de toque. Continuamos com mais informações. Agora, bandeira vermelha, limite da preta na cogestão. Serviços de educação física, academias, piscinas, etc., inclusive em clubes e condomínios, exclusivo atividade individual para manutenção da saúde, máximo de 1 pessoa para 16 metros quadrados de área, cartaz com número de pessoas, com o número máximo de pessoas, grupo de, no máximo, 2 para cada profissional habilitado, vedado compartilhamento de equipamentos simultaneamente, somente após higienização. Esportes individuais ou em dupla, sem contato físico. Exemplos, quadras de tênis, inclusive em condomínios. Autorização de jogos de no máximo 4 pessoas, sem contato, sem público, agendamento prévio, intervalo mínimo de 15 minutos entre jogos para possibilitar higienização e vedar aglomeração ou confraternização pré e pós-jogos. Transporte fretado metropolitano, executivo e seletivo, intermunicipal e interestadual, lotação máxima 75% dos assentos, uso contínuo e correto de máscara, ventilação, janelas e o alçapão abertos, transporte coletivo municipal ou metropolitano comum, lotação máxima
60% capacidade do veículo, uso contínuo e correto de máscara, ventilação, janelas ou alçapão abertos. Portanto, essas são as orientações repassadas pelo governo do estado que você pôde conferir aqui. Tivemos a participação também, vamos colocar agora alguns comentários da Lourdes Maria. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Lourdes Maria, obrigado pela sua participação. Liomar Neide Coelho, boa tarde, Ivan. Ele falou algo sobre esportes coletivos, é aquilo que eu comentei a recém, Coelho que é técnico de futebol amador, sobre os esportes mais individuais e em dupla, sem contato físico. Exemplos, quadros de tênis, inclusive em condomínio. Autorização de jogos de no máximo 4 pessoas. Então, o coletivo não pode, ou é individual ou em dupla. Máximo de 4 pessoas. Sem contato, sem público, agendamento prévio, intervalo mínimo de 15 minutos entre jogos para possibilitar higienização e vedar aglomeração ou confraternização pré e pós-jogos. Também tivemos mais uma pergunta do Guilherme Dantas sobre as aulas. Realmente, sobre o ensino, ainda essa área está na justiça e ainda não temos informações sobre isso, pois está na justiça. Então, ficamos aguardando o que o juiz vai dizer, a juíza vai dizer sobre essa situação do retorno às aulas. Por enquanto, as aulas não estão liberadas. O Leomar Neide Coelho, técnico de futebol, fez seu agradecimento, que agradeço também a sua participação. Essas, portanto, são as informações sobre a pandemia da Covid-19. Agradeço a participação de todo mundo. Esse Fora do Ar Notícias fica por aqui. Claro, vamos fazer o seguinte, nós vamos retornar com mais informações, atualizando o que você não pôde acompanhar de informações aqui do governador. Então, nós vamos poder atualizar elas. Aqui eu estou passando agora alguns dados e eu vou atualizar agora, repetir aqui algumas informações. É que o governador Eduardo Leite, ele iniciou a live criticando de novo o que classifica de ataques do gabinete do ódio. Vamos combater o ódio com amor, compaixão e empatia. E antes de ele anunciar as medidas de flexibilização que o Rio Grande do Sul adotará, a partir da meia-noite do dia 10, o governador Eduardo Leite comparou o estado a um paciente que saiu de situação crítica e passou para um que, abre aspas, inspira muitos cuidados. O Leite justificou medidas de flexibilização que serão adotadas com base em números. Afirma que houve redução grande em casos confirmados por início do sintoma e ocupação de leitos clínicos, também que estabilizou e começa a cair internações em UTI, mas ainda muito lento. Claro, é importante considerar que ainda são mais de 2.200 internados em UTIs no Rio Grande do Sul, mais de 94% de ocupação. O governador confirma então essa possibilidade de recebimento de clientes em restaurantes até às 22 horas e fechamento até às 23 horas em Bandeira Preta, no Rio Grande do Sul. E as academias poderão voltar a fechar às 22 horas. Comércio não essencial e demais serviços segue com fechamento obrigatório até às 20 horas. Claro, a gente lembra que restaurantes pode atender no máximo por mesa 5 pessoas e a distância entre as mesas de 2 metros. Então, o governo do estado retira a restrição de horários para os supermercados. Os restaurantes poderão abrir até às 23 horas, mas aquele detalhe, pode atender até às 22 horas e a saída às 23 horas, até às 23 horas. As academias até às 22 horas, com os devidos protocolos. Aos finais de semana, o exemplo de restaurantes, até às 15 horas o atendimento e a saída às 16 horas. Finais de semana,
O comércio poderá abrir, então, até às 20 horas, e o Estado, lembrando que segue em bandeira preta, e o limite de grupo de 5 pessoas em restaurantes. Os novos protocolos passam a vigorar a partir de sábado à meia-noite. Portanto, são essas as informações. Agradeço a companhia de todo mundo que acompanhou essa live especial e pôde se atualizar. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.